Olá! Hoje a gente está aqui com o Rafa para falar da importância da psicologia, né, no mundo da reabilitação, qual é o impacto, qual é o papel. Então, eu sou a Tayane, eu sou nutricionista, eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma blusa polo branca e ao meu fundo tem uma parede branca e uma porta de madeira. Eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu estou vestindo uma blusa cinza. Atrás de mim eu tenho uma parede de pedras. Como a Tayane disse, hoje a gente tem o Rafa de convidado que vai se apresentar para a gente. Olá, eu sou Rafael, sou psicólogo, sou branco, tenho cabelo preto, estou usando uma camiseta preta, tenho um fundo branco com medalhas, estou no vídeo no canto não, embaixo, No centro, isso. E eu tô isso, no no canto, centro. e eu tô no canto superior direito e a Jaque tá no canto superior esquerdo. E você tem barba, né, Rafa? As pessoas podem identificar também que Isso, você é tem aquela verdade, tenho barba mais barba. rala. Esqueci que isso é novo para mim também. Bom, então, obrigado, né, Rafa, por estar aqui com a gente. E a ideia foi, como a gente está falando de reabilitação e a importância de cada profissional, a gente queria saber, assim, qual é o papel do psicólogo no processo de reabilitação, né? Qual que é a sua importância? Conta um pouco pra gente. Me veio também uma outra experiência minha que eu gostava bastante quando realizava algumas dessas avaliações, né, protocolos, assim, não que eu sou muito fã desses protocolos, mas alguns são bem importantes, assim, mas ajudava bastante a nortear, por exemplo, é, esse paciente, às vezes, se você repetir mais vezes, ele vai conseguir ter uma resposta melhor e mais efetiva de entender o que você está falando. Esse outro paciente, dependendo da forma como você fala, impacta, né? Então, muitas vezes, né, dependendo da avaliação e da conversa, o psicólogo consegue ter esse feeling também, né? Não só a partir de protocolos, mas eu acho que também do próprio convívio, da própria dinâmica, assim, você pode falar melhor do que eu, mas de nortear também, né? Nesse aspecto, assim, talvez dessa forma fique mais fácil de ele ir com vocês Sim, e funcionar, dependendo de cada caso, mas quando tem essa alteração cognitiva, né? Enfim. sim, ainda mais com alteração cognitiva mesmo, né? Então, assim, tem alguns pacientes que têm lesão aí no lobo frontal, né? Então, assim, tem essa dificuldade aí de ter senso crítico, né? Então, assim, não tem aquele filtro, e aí muitas vezes é visto por outras pessoas como aquele paciente, nossa, ele não tem noção das coisas, ele, nossa, fala qualquer coisa, fala palavrão, né? E aí, sim, é uma alteração, então, cognitiva, que foi consequência aí de uma lesão neurológica, né, que foi AVC. Então tem a parte também de perdas de memória, né, tem aí a parte do sistema límbico, né, que é responsável pelas emoções. Então, assim, se o AVC ali comprometeu essa área, ele vai ficar com a emoção alterada, né, as emoções alteradas. E boa parte também boa parte não falo, mas alguns pacientes foram acometidos pelo AVC, eles têm alterações emocionais importantes, né? E a gente tem que pensar que, assim, não vamos só pensar na questão medicamentosa, né? É pertinente também ao quadro, né? Que tem aquela oscilação emocional, né? Que a gente chama de labilidade emocional, que isso tende a passar quando o cérebro se reorganiza. E aí, então, acho que é importante a gente ter essa conexão com a equipe. Mas o que você está falando, eu acho que seria muito interessante que alguns centros de reabilitação não têm, né? Que, assim, cada um trabalha na sua caixinha, né? E eu acho que é muito rico quando a gente tem um trabalho interprofissional, né? Que aí a gente tem atendimento de diversas áreas. Eu atualmente tenho essa experiência e assim é muito rico, porque assim você atende com fono, você atende com TO, você atende com físio,
né? Então, acho que essa troca que você está falando, tá, acho que dá para acontecer muito mais efetiva quando você tem esse... Porque aí você vai trazendo junto com aquele terapeuta e auxiliando no manejo dele, né, na conduta dele, a partir do seu olhar de psicólogo, né? E aí isso é interessante. Mas quando é só, não é uma equipe inter, é multi, aí tem que ter uma coisa alinhada mesmo numa discussão de equipe, né? Me veio muito essa questão que você trouxe, né? De quando consegue trabalhar os dois juntos. Que eu acho que quando você trabalha com outros profissionais, né? Não só, tipo, um profissional, mas os dois juntos, né? Tipo, psicólogo nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta, igual você trouxe, eu acho que isso também ajuda a cair alguns mitos dos profissionais, né? De achar que, por exemplo, o psicólogo só pode ser dentro de uma sala, entre quatro paredes, né? Então você quebra alguns mitos e eu acho que traz leveza para o atendimento também, né? Tipo, igual você falou, para o profissional é muito bom porque a gente consegue fazer, inventar, criar milhões de coisas, explorar e ter um resultado muito mais efetivo no paciente, né? Enfim. E para o paciente também eu vejo um ponto positivo, né? De ele perceber que, nossa, as pessoas conseguem olhar para mim sem ser desse jeito, sabe? Sem dentro dessa caixinha, né? Que olha que como tudo está muito englobado, né? Então ele consegue ver essa forma ampliada mesmo dele, desse tratamento. Não sei se fez sentido. Sim, aí, sim, e aí você tem uma visão integral, né? Que aí parte um pouquinho do projeto de vocês, né? Integrando saúde, né? Então, isso é bacana. É claro que, assim, né, tem alguns atendimentos que aí não é saudável você compartilhar, né? Porque tem alguns aspectos aí pessoais, individuais, que aí sim. E aí isso tem que ser avaliado de caso a caso, como a gente falou. E aí sim, você tem que pensar para o individual. E aí quando você está trabalhando numa equipe multi, né? Você falou do que é levado, não é levado, a gente tem que também entender que tem a questão do sigilo profissional, né? Então, assim, às vezes que o psicólogo numa equipe multi é muito novo, né? Isso. Então, ainda há uma resistência sobre isso. Mas também nem todos os conteúdos pode ser levado numa reunião de equipe. Mas aí é importante, sim, ele falar da estrutura de personalidade, falar de como que é a dinâmica daquele paciente para auxiliar mesmo os outros terapeutas e a reabilitação como um todo. Isso pode ser falado, né? Agora, alguns assuntos peculiares, né, não pode ser falados. E aí tem que também ter cuidado com isso. Eu acho que, não sei, pelo menos na minha visão, né, Rafa, o sigilo é para todos os profissionais, né? E a gente tem que tomar bastante. Não? Não tem Jaque. Tô sigilo? brincando, tô brincando. Sim, verdade. Então, no fundo, tipo, é entender mesmo, né? Já tive pacientes que só abriu coisas para mim e não abria para todo mundo. E aí você tem que entender, tipo, quanto é necessário todo mundo saber, qual é o impacto disso no tratamento e tudo mais. Tem coisas que realmente não é importante e a gente tem que guardar pra gente. Mas tem coisas que faz muita diferença no tratamento, faz muita diferença na continuidade, né? Então é muito importante essa troca, né? Eu já tive experiências de trabalhar com psicólogos que não contavam nada, e aí isso acabava dificultando às vezes os processos, porque a gente ia descobrir alguma coisa do paciente lá na frente e que poderia ter, sabe, facilitado no caminho. E eu já tive psicólogos que entendiam que essa é uma troca e que isso é sigilo de qualquer forma e que isso trazia muito coisas positivas para o tratamento do paciente. E aí você via que o fato dessa troca, né, do que cada um sabe, fazia com que o paciente tenha um resultado muito melhor, porque a gente entendia aquilo, né, e respeitava, ou tinha outro jogo de cintura, ou tomava outro tipo de alternativa, sabe? Sim, sim. Daí da importância mesmo de ter essa integralidade com todo mundo, né? Então, e aí o papel do psicólogo também, né? Acho que é importante pensar nessa questão da família. Como eu falei, né? Tem essa questão, por exemplo, de alguns pais desejarem um filho perfeito, né? E aí tem um filho real que possui uma deficiência, possui algumas limitações, né?
Mas também não só aqueles que, a questão dos filhos, né, mas esposas, companheiras, companheiros, enfim, né, que também sofrem, né, pais, filhos, enfim, que também sofrem com aquela pessoa que está numa situação de deficiência, né? E é importante também o olhar da psico, né, para essas pessoas que são a rede de apoio daquele paciente. Então a gente também precisa cuidar dessas pessoas, né? Então a gente oferecer esse suporte porque o paciente vai precisar dessas pessoas também. E muitas vezes elas chegam também adoecidas, né? E precisando também do suporte, né? E aí também é bacana pensar na reabilitação, que assim, ele tem um tempo na reabilitação, né, o paciente. Ele tem um começo, um meio e fim, e muitas vezes esse fim para a reab não é o fim para a psicologia, né? Então, numa equipe multi, todo mundo define que já teve seus objetivos atingidos e a psicologia não, porque aí volta aquela questão do tempo, né? Não tem como determinar um tempo para a questão emocional, né? Então, até alguns outros aspectos podem ter um tempo ali e você consegue ter um bom resultado, mas a psico não. Então, aí às vezes é uma discussão isso, né? Mas aí a psico por que ainda está com o paciente, né? Mas há uma necessidade dele continuar ainda. E aí isso é importante pensar, que o tempo é diferente, mas em algum momento ele vai ter alta da psico, é importante ele ter também essa continuidade em outro espaço. E aí a rede de saúde precisa estar bem articulada para ter esse acompanhamento, né? Para ele ter essa continuidade, porque senão todo aquele trabalho é perdido, né? Não só da psico, mas com qualquer outro, né? Porque a reab ela vai trabalhar aquele processo principal, mas depois ele precisa continuar. Sim. Acho que vai muito do que a gente trouxe aqui no começo do ano, da importância de olhar para a saúde mental, né? Para o nosso emocional e a importância disso que muitas vezes as pessoas não levam tão a sério. Sim. Como você trouxe, né? Acho que ficou bem claro, pelo menos para mim, que a reabilitação tem um a mais ainda de olhar mais, né, com mais carinho para a saúde mental, assim, não só do paciente, mas da família e do cuidador, e principalmente quando esse cuidador é da família, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, assim, tomar bastante cuidado e aceitar apoio, né? Que às vezes as pessoas querem ser os super-heróis e tentar resolver, mas eu acho que todo profissional da saúde entra como apoio, né? Como suporte, como auxílio desse processo. Exatamente. Todos nós somos responsáveis por isso, né? Sim. Eu acho que principalmente do lado do cuidador, as pessoas acham que o familiar é meio que obrigado a virar cuidador, né? Isso é horroroso. Você não é obrigado a nada. E Sim, aí, a partir do momento que as pessoas acham que você é obrigado, a gente vê muita questão de abandono, né? A família cai fora, todo mundo sim. cai fora e o paciente fica abandonado porque deu errado. Deu muito errado. Surge algumas brigas, discussões, né? E assim, a família se desestrutura totalmente, né? E aí começa a aparecer todas essas questões. E aí essas problemáticas acabam chegando na reabilitação e interferem todo o processo, né? Muito. E aí a gente precisa assistir também essa família toda, né? Com certeza. Então, Rafa, tem mais uma coisa que você quer trazer? Você acha importante? Tá. Queria falar também da questão do relacionamento com a equipe, né? Claro que o psicólogo ele também não vai intervir junto à equipe, né? Porque ele faz parte dessa equipe também, né? Então o psicólogo também ele precisa de um apoio também. Então daí é importante também pensar de alguém de fora, né? Mas também ele auxilia também naquela questão, né, dos profissionais terem uma dificuldade, ter uma resistência, né? Às vezes tem uma identificação com o paciente, eles se envolvem muito com alguns pacientes, né? E aí isso pode até interferir em algum momento ali no processo, né? Então, aí também é interessante também o psicólogo também estar junto ali também nessa questão, porque isso acontece, né? Da transferência. Então,
parece muito com um familiar meu, né? E algumas coisas assim. E aí, então, isso pode também atrapalhar um pouquinho. E aí, outra coisa também que eu ia falar que o psicólogo, ele não vai trabalhar só ali com a psicoterapia também, né? Ele também vai auxiliar também na estimulação. Por exemplo, os pacientes neurológicos, né, que têm perdas, mas aí é importante o psicólogo ter uma especialização em neuropsicologia, né? Ele vai trabalhar com uma reabilitação cognitiva, né? Vai trabalhar diante daquelas funções que foram perdidas, né? Também tem a estimulação também do desenvolvimento para criança autista, né? Os bebês e crianças que tenham atraso, a gente vai trazer muito com os pais também, essa questão da importância do desenvolvimento, e onde a afetividade também entra, né? Essa relação da mãe, do pai com a formação desse paciente, né? Questão de personalidade e afetividade. E aí, então o psicólogo também está presente aí. Então, assim, o psicólogo não trabalha só nessa questão, como você tinha comentado ali, que eu falo, tem outras questões também, né? Eu acho que é isso. E aí falar também, não, eu querendo acabar e não vou acabar, né? Não, mas é isso. Mas o que eu ia falar é que, assim, a questão da deficiência, né, ela impacta muito as pessoas que estão dentro ou fora, né? Porque tem uma questão histórica aí, né, de segregação, né? E aí integração e agora inclusão, né? Então, a gente pensar ainda há uma resistência das pessoas olharem para essas pessoas como sujeito, né? Detentor aí de emoções, de direitos, né? Enfim, de muitas questões, né? E aí, acho que só para finalizar, né? Que todos nós somos iguais. O que nos torna iguais uns dos outros são as nossas diferenças. Então, todos nós temos diferenças. Isso que nos torna iguais. É isso, queria só encerrar. Foi isso mesmo. Maravilhoso, adorei essa última frase, acho que faz muito sentido o que a gente traz aqui, né, dessa importância de entender as diferenças e respeitá-las. Sim. Obrigada, né, Rafa, mais uma vez, por você estar aqui, estou muito feliz, né, de ter você aqui com a gente, até porque a gente já trabalhou vários anos juntos, né, então é muito bom Sim. ter. A Jaque traz os amigos dela, eu trago os meus também, de vez em quando. Bom essa troca. É, Gostei, obrigado. a gente fica feliz que você gostou também e a gente espera que as pessoas consigam entender e olhar para o psicólogo de outra forma. E como você mesmo trouxe, que ele tem outros papéis além de só a conversa, né? E que ele pode impactar Sim. de outras maneiras e ajudar as pessoas talvez a aceitarem melhor esse processo, enfim. É uma das ideias. E qualquer coisa, qualquer dúvida, manda aqui pra gente, né? A gente provavelmente não vai saber responder. Mas o Pra Pode Rafa sabe. mandar, eu tô à disposição, agradeço. E um dia eu quero receber o convite para ir no parque, tá? Na praça, tá? Quando tudo acabar, a gente volta para o Sim, parque, né? No ambiente aberto. Se Deus quiser, logo. Mas a gente manda para você as perguntas. Vocês procuram a gente como Integrando Saúde em todas as redes sociais, a gente tá. Então, sigam a gente, curtam a gente, compartilhem, né? Esse conteúdo é de grande valia para todo mundo. E a ideia de trazer acessibilidade é justamente para incluir, para que todo mundo realmente conheça qual é o papel do psicólogo na reabilitação, né? E que saia um pouco dessa ideia do só o falar, né? Que as pessoas também podem entender e conhecer disso de outras formas. E é isso. Tá bem.